Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Agora você pode ouvir a minha antologia de contos Vidas na Noite de maneira gratuita no Spotify e em várias outras plataformas. E hoje eu vim contar pra vocês como foi o processo de produção do audiobook. Como eu mencionei no comecinho do vídeo, o audiolivro de Vidas na Noite está disponível em diversas plataformas, em todas onde você pode escutá-lo. Eu vou deixar o link para vocês aqui. Ele foi postado como podcast nessas plataformas, então você tem em cada um dos episódios um conto diferente da antologia. Para quem não conhece essa antologia, ele foi o meu primeiro trabalho publicado como agenciada da Increase, e são 5 contos bem curtinhos que se passam todos em uma mesma noite, em um mesmo bar, com situações diferentes acontecendo com cada um dos personagens. A minha proposta também foi a de trazer gêneros diferentes, então você tem conto que é young adult, conto erótico, conto de thriller psicológico, conto chiquilite. E agora a intenção do audiolivro era tornar a história mais acessível, fazer com que ela pudesse chegar para mais pessoas. Vale ressaltar que essa é uma produção 100% independente e amadora. Fui eu mesma que fiz praticamente tudo. Eu não sou profissional, eu não tenho equipamento específico para isso, então é claro que não vai ser igual a um audiolivro que foi produzido de maneira profissional. A ideia surgiu a partir da Clara Alves, autora de Conectadas, e que fez a mesma coisa com o conto dela, A Profecia da Sereia, que foi publicada de maneira independente na Amazon também, e que ela gravou como audiolivro também para poder tornar acessível para mais leitores. Eu achei a ideia sensacional e fiquei com vontade de fazer a mesma coisa. Como eu sabia que não seria possível fazer isso, por exemplo, com Escrito nas Estrelas, porque ele é muito maior e eu não ia conseguir produzir tudo isso sozinha, e também não caberia fazer isso com 5 minutos, que é um conto super curto. Eu achei que fazer isso com Vidas na Noite seria ideal, pela quantidade de páginas mesmo. E mesmo que eu tivesse com a ideia ali na cabeça, eu ainda levei um tempo pra colocá-la em prática, mas ela tava ali, me rondando, e a vontade de fazer sendo cada vez maior. Até que chegou um dia no final de semana, num sábado à noite, agora durante a quarentena, em que eu tava com crise de ansiedade, eu não tava legal, eu não tava conseguindo me concentrar em nada, e a ideia continuou ali, martelando a minha cabeça, até que eu resolvi simplesmente virar e falar: eu vou gravar esse negócio hoje. Eram, sei lá, umas 10 horas da noite, então a minha casa tava silenciosa, então eu simplesmente saí da minha cama onde eu estava tentando ler um livro sem sucesso, sentei no chão, peguei meu celular e comecei a gravar. E eu gravei todos os contos assim, de uma tacada só, de noite, levei um pouco mais de 2 horas pra fazer isso. E a hora que eu terminei, que eu tinha conseguido me focar nessa tarefa, eu tava me sentindo então mais tranquila, eu falei, depois eu vou escutar, ver como é que ficou o resultado e ver também com a minha agência se tudo bem de eu publicar. Quando foi na segunda-feira, conversei com as minhas agentes, falei da ideia e tal, elas toparam, e aí eu passei pra etapa então de produzir o áudio. Nesse meio tempo eu também comentei com o meu amigo Flávio Gerabi que eu tinha feito a gravação. Ele que é ator, que inclusive também compôs comigo 2 músicas que estão disponíveis em A Filha Ideal, que é a minha outra novela, achou a ideia o máximo e falou que gostaria também de participar. Então eu fiz o convite pra ele, ele acabou topando. E como o segundo conto de Vidas na Noite, Os Habitantes do Nono, é o único que é protagonizado por um homem, ele acabou fazendo a narração desse conto. Eu já tinha feito a minha narração, mas aí como ele topou participar, eu achei que seria mais legal, até porque também pra gente ter uma narração diferente e também narrado por alguém que é ator, que né, gente, eu só escrevo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o contexto de escrita de Os Habitantes do Nono, as ligações que ele tem com a Divina Comédia e tudo mais, esse foi o primeiro vídeo que eu produzi exclusivo para os membros daqui do canal. Então se você ainda não é membro, se você quer conhecer o clube de membros, já vai aqui no box que fazendo assinatura mensal você vai ter acesso a diversos conteúdos exclusivos, inclusive a esse que eu mencionei. E aí, como eu mencionei, eu fiz a gravação então direto no meu celular, sentada no chão do meu quarto em um momento silencioso. Ainda assim, a acústica na minha casa é meio complicada, né? Então se passa carro na rua, dá pra ouvir aqui como se fosse, sei lá, no meu quintal. Então mesmo assim, quando eu ouvia barulhos na rua, eu tinha que interromper a gravação, esperar um pouquinho. Essas foram algumas das dificuldades durante a gravação. Outra dificuldade que eu encontrei foi de usar a entonação, porque eu não sabia o que seria mais legal. Se eu ia ler tudo com uma mesma entonação, né, como se fosse de alguém simplesmente contando uma história, lendo de fato uma história, se era interessante eu botar algum tipo de interpretação, então interpretar um pouquinho e mudar o tom conforme cada um dos contos, e foi essa a escolha que eu fiz. Eu tentei então imprimir uma narrativa
narração um pouco diferente para cada um dos contos, para não ficar também aquela mesma coisa, né, para quem estivesse ouvindo e não ficar cansativo. E aí, chegando na etapa da edição, eu editei pelo Adobe Premiere, que é o programa onde eu edito os vídeos daqui do canal, e eu usei a faixa, né, de edição de som e fui mexendo apenas por ali e depois exportei como áudio. Quando chegou na hora da edição, eu descobri um outro problema, que é o fato de que eu falo muito rápido. Eu fui percebendo enquanto eu tava narrando que tinham esses momentos que eu falava rápido demais. Então, conforme eu ia lendo e gravando, eu mesma já fui tentando fazer um ajuste. Só que o primeiro conto, que é o Pesos e Medidas, que foi o primeiro que eu gravei, então, e eu ainda não tava muito certa, né, de como ia ser o ritmo e tudo mais, ficou péssimo, ficou muito rápido. Nos contos seguintes, né, o terceiro, o quarto e o quinto, eu consegui mexer na velocidade do áudio, então eu dei uma leve diminuída, diminuí o suficiente para não distorcer minha voz e deixar as coisas um pouco mais calmas, e deu certo. Mas no primeiro conto não foi possível fazer isso, então eu precisei regravar. Outra coisa que aconteceu também é que, conforme meu celular recebeu algumas notificações enquanto eu gravava, mesmo no silencioso, ele dava alguns cortezinhos no áudio. Então, principalmente no primeiro conto, que foi mais cedo quando eu gravei, algumas palavras ficaram cortadas, ficaram comidas. E aí eu não conseguia regravar de novo e inserir na faixa de som, porque ficavam áudios completamente diferentes, porque os ruídos não eram os mesmos, a distância que eu usei para segurar o celular não era a mesma, ou seja, o primeiro conto não teve salvação, eu tive que regravar tudo de novo. Já Os Habitantes do Nono, narrado pelo Flávio, ele me mandou 3 gravações diferentes, buscando também uma leitura diferente em cada uma, umas estão mais interpretadas do que outras, e ele me mandou para eu ter opção também de escolha. O áudio dele eu acabei usando os 3 que ele me mandou, porque os 3 estavam similares, como ele gravou também todos numa tacada só, então dava para aproveitar os 3. O áudio dele eu também precisei dar uma diminuída, porque ele também fala mais rápido, mas ainda assim não foi tão rápido quanto o meu do Pesos e Medidas, que eu tive que regravar. E mais um detalhe que eu esqueci, né, de falar para vocês enquanto eu gravava, e tô inserindo agora enquanto eu edito, é que outra dificuldade que eu tive, né, nesse momento de edição foi a edição em si. Eu tô acostumada a editar vídeo pra vocês que tem um propósito diferente de ouvir um áudio, né? Então o vídeo costuma ser mais dinâmico, eu costumo tirar as pausas que tem entre as palavras. E pra você ouvir um áudio, ele precisa ter mais pausa, ele precisa ser algo mais lento, né? E eu perdi um pouco essa noção na hora de editar. Então eu deixava o espaço entre uma frase e outra, um trecho e outro, às vezes muito curto, e o áudio ficava acelerado. Então eu editei tudo assim, aí quando eu ouvi, percebi que estava acelerado, eu precisei voltar nesses contos e colocar um pouquinho mais de pausa em cada um. Então também teve esse trabalho extra. E aí, depois que eu já tinha editado todos, então, e que eu tinha conseguido ajustar um ritmo legal, eu fui regravar o Pesos e Medidas. Então a versão do Pesos e Medidas que tá lá foi a última que eu gravei e a última que foi editada. E aí eu peguei e esperei também um outro final de semana, esperei ficar de novo de madrugada, fui pra um quartinho lá nos fundos de casa pra ficar isolada e fiz a regravação ali, tentando ler de uma maneira mais pausada. E aí que eu encontrei outra dificuldade. Eu acho que eu cheguei a mencionar aqui, quando eu contei, né, de quando eu escrevi esses contos, que Pesos e Medidas foi um dos contos mais difíceis para eu escrever, porque ele é o conto jovem adulto, que é um gênero ao qual eu não estou acostumada. Eu acho muito difícil escrever, porque eu acho que você tem que ter uma linguagem certa, num ritmo certo, para ser voltado a um público mais jovem, que é algo que eu não tô acostumada a escrever. Então eu não consigo acertar o tom. Se você me perguntar de tudo aquilo que eu já escrevi, aquilo que eu torço um pouco o nariz, que eu não gosto muito, é esse conto Pesos e Medidas. Eu acho ele importante dentro da antologia, mas se eu pudesse reescrevê-lo, eu faria isso de uma outra forma. Porque realmente eu não acho que eu seja uma escritora de jovem adulto, eu não consigo me ver escrevendo esse gênero, eu não acho que eu escrevo esse gênero bem. E tanto eu acho que eu não escrevo esse gênero bem, que eu tive dificuldade de encontrar o ritmo certo pra narrar. Eu não conseguia, eu começava a ler e eu travava, eu sentia que ficava mecanizado. Então a primeira versão ficou muito rápida, a segunda eu achei que ficou muito devagar. Então, se você também me perguntar se eu fiquei 100% satisfeita com a minha narrativa de Pesos e Medidas, a resposta vai ser não. Mas porque aí o meu problema foi com a escrita. Eu acho que gravando ficou muito claro isso pra mim, né? Como eu não consigo achar esse ritmo certo. De qualquer maneira, a hora que eu terminei de gravar, então eu já tava tão cansada, né, de ter editado todos os outros, de inclusive já ter editado uma versão de Pesos e Medidas que não ficou legal no final, que eu não tive paciência pra eu mesma editar esse conto de novo. Então eu conversei
com o Guilherme de Effenthaler, que é irmão de uma das minhas melhores amigas, e ele que edita podcast e tudo mais, fez a edição pra mim, fez um trabalho ótimo, e aí eu fiquei com todos os áudios prontos pra poder postar pra vocês. Como a minha ideia era postar como podcast no Spotify, eu fui procurar como fazia isso e eu descobri que você não pode postar direto no Spotify, né? O Spotify, ele não abriga os arquivos, ele apenas, né, distribui. Então eu fui atrás de um outro site onde eu poderia hospedar esses arquivos de áudio e que fizesse a distribuição para outras plataformas. Existem vários que fazem isso, tem alguns que são pagos, outros que são gratuitos. Esse que eu usei foi gratuito, não é mesmo? Vou deixar para vocês aqui embaixo o link de qual que eu usei e foi super tranquilo. Nele próprio eu já subi cada um dos episódios, botei título, botei capa, fiz a legenda, coloquei a descrição, deixei especificado qual que tinha conteúdo explícito, que no caso é o Domado Descontrole, que é o conto erótico. E a partir do momento que eu subi todos eles nesse site, ele já faz automaticamente a distribuição para várias outras plataformas. E ele já ficou disponível no Spotify em, sei lá, 5 minutos depois que eu liberei ali. Foi realmente muito rápido. Nas outras plataformas demorou um pouquinho mais, mas também tem a opção de você inserir manualmente nas plataformas que você quiser. A única plataforma, né, que ele não tinha disponível, que ele não fazia essa distribuição automaticamente, foi o Deezer, que eu mesma que inseri manualmente lá e tal. E agora já tá disponível, então, para vocês ouvirem todas essas plataformas, tá disponível gratuitamente. É um trabalho pelo qual eu não tô ganhando absolutamente nada em cima disso, não era a minha intenção, era realmente fazer com que a história pudesse chegar em mais pessoas. Se você ficou interessado para ouvir, você pode procurar Vidas na Noite na sua plataforma de preferência, ou então ir através dos links que estão aqui, que ele vai direcionar você para essas plataformas. Se você já leu, se você já conhece meu trabalho, ou se você quer apoiar ainda mais meu trabalho de outras maneiras, deixar a avaliação dos meus livros na Amazon sempre ajuda demais, porque o algoritmo da Amazon, ele funciona também à base das avaliações. Quanto mais avaliações, mais ele vai apresentar esse livro para outros leitores, então isso é uma forma de ajudar muitos autores. Indica também meus livros para outras pessoas. Você pode adquirir os e-books também lá na Amazon ou ler através do Kindle Unlimited. Pode apoiar também interagindo nas redes sociais, curtindo os conteúdos, comentando, compartilhando com os amigos, salvando os posts. Enfim, fazendo tudo isso, você estará me fazendo muito feliz, pode ter certeza. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre os bastidores de produção do audiobook. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma informação que eu não dei aqui, conta também pra mim nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. Gostou desse vídeo? Deixa essa curtida porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, como eu mencionei. Se é novo por aqui, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e seja muito bem-vindo. E me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.